todos. Meu nome é Renato. Eu recebi o grande privilégio hoje de poder compartilhar algumas coisas da palavra, o que Deus tem falado ao meu coração. Eu não sabia que o coração ficava no pescoço. Eu vou convidar todos nós a fechar os nossos olhos, que a gente possa orar agora. Gostaria muito que você pudesse me colocar na presença de Deus, orar para que Ele possa me usar de alguma forma, para poder transmitir a palavra dele para você também. Mas antes disso, ainda com os olhos fechados, eu queria te convidar para você respirar bem forte, segurar, soltar. Relaxe os seus ombros, solta os seus braços. Que esse realmente seja um momento onde você possa se acalmar, sabe? E começar a chamar a presença de Deus para este lugar também, para que Ele possa permanecer aqui. Vou fazer um exercício com todos. Enquanto isso, eu gostaria que você se olhasse do alto, sabe? Como uma segunda pessoa, e essa pessoa pudesse te olhar, e essa pessoa é você. E de repente você começa a ir para um lugar mais alto, e você já não vê mais só você, você vê o teto dessa igreja. E você vai fazendo esse exercício, você vai vendo o bairro, você vai vendo essa cidade, e você vai vendo o nosso estado, e você vai vendo o nosso país. De repente você vê outros países, outros continentes. De repente você vê o mundo, e do mundo você vai vendo todo o sistema solar que ele envolve. E diante de tudo isso você vai percebendo que o universo ali não se baseia somente na nossa Via Láctea, mas existem outras e outros universos espalhados por aí. E nós estamos voltando para nós agora, nós somos uma mera faísca de tudo isso. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento apresentar a minha vida diante do Teu altar, apresentar a vida de cada irmão que está aqui. Eu oro, Senhor Deus, sinceramente querendo engrandecer a Tua presença, exaltar o Teu nome. Eu quero dizer que o Senhor é maravilhoso, eu quero dizer que o Senhor é tremendo. Eu quero dizer, Deus, que o Senhor não precisa de mim para poder ministrar ao coração de homem algum, porque é Teu Espírito Santo quem nos convence e nos converte de todas essas coisas. Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina que se o Senhor quiser usar uma jumenta, o Senhor vai usar. Se o Senhor quiser usar uma pedra para clamar, o Senhor vai usar. Eu nada mais é que sou, Senhor, de que o instrumento nas Tuas mãos. Eu oro para que assim seja de fato, Senhor. Eu oro para que o nosso coração neste momento se dilate completamente, que o Senhor possa de fato, Senhor Deus, falar ao nosso coração e que o nosso coração esteja disponível e predisposto a Te ouvir, que o nosso coração esteja completamente aberto para ouvir a Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo nesta noite cada um dos que estão aqui, a família de cada um que está aqui, por eles representada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro para que a glória seja Tua, a honra seja Tua e o mérito seja Seu, Senhor. Fala comigo também, te peço, Senhor Deus, e que a Sua mensagem seja clara para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se vocês quiserem, podem sentar, ficar à vontade. Eu confesso que eu acho que é mais fácil dançar, tá? Mas vamos ver se de repente eu posso cooperar em alguma coisa. Antes de começar a ministrar, eu gostaria de convidar você a abrir o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Enquanto você vai abrindo, eu gostaria de deixar bem claro que tudo aquilo que eu pedi durante a ministração, entenda como um convite, tá? Porque ninguém é obrigado a nada se não for através do Espírito. Então, receba tudo como um bom convite, tá? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu particularmente fui muito ministrado por esse versículo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Porque para mim que faço parte de um ministério já, né, tô aqui, eu danço e tal, a gente tem um tempo para a gente ensaiar, e a gente vem aqui no domingo, e é aquele negócio envolvente, que a gente se envolve com louvor, e dança, e pula e tal, usa fita, usa bandeira, usa tecido, é uma loucura. Então esse versículo, ele vem falar muito no meu coração, na verdade, uma série de versículos, né, que Deus tem falado comigo, e ele vem para revelar para mim, e talvez para você, se você estiver disposto a ouvir isso também,
que é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto efetuar. Isso é para tirar da nossa cabeça aquela ideia ingênua que nós temos, que até para ir buscar a Deus parte de nosso querer às vezes, né? Não sei vocês, mas quantas vezes eu fui pego não querendo dançar, não querendo orar, não querendo buscar, não querendo ler a palavra. Alguém é humano assim como eu também? Quantas vezes, sabe, a gente se põe numa situação como essa, aí a gente termina o dia péssimo, acabado, porque sentiu que fez algo errado. Mas eu acredito, sinceramente, depois de todo esse tempo, que o pior dos problemas, na verdade, foi eu não ter levado este pequeno problema para Deus. Eu entender que a vontade de buscar a Ele, o desejo de fazer algo, vem de mim mesmo. E aí eu terminava o dia muito triste, justamente porque eu achava que era por mim, né? E com esse versículo ele deu uma esclarecida muito boa na minha vida como cristão. Nada vem de mim mesmo, nem o querer e nem o efetuar, nada, absolutamente nada. Eu gostaria que neste momento você não olhasse para mim, diretamente para mim, sabe? Que realmente a gente possa levar esse culto, porque eu também estou cultuando como você está, né? Que a gente levasse esse culto entendendo que eu não posso oferecer nada para você, nada de mim mesmo, né? Os músicos eles não podem oferecer nada por si só, mas que a gente possa entender que é tudo um manifestar do Espírito mesmo, que a gente possa estar disposto a isso, tá bom? Foi muito engraçado, eu não sei quantos aqui fazem parte daquele parceiro devocional. Quem não faz, a gente aprendeu no acampamento lá. Eu vou ser muito sincero, eu tinha muita dificuldade para levantar de manhã e aí de vontade de ler a Bíblia, né? Eu vou abrir a palavra e Deus vai falar comigo. Aí a gente faz aquele jogo de tarot gospel, né? A gente abre a Bíblia e aponta e diz, Deus diz para mim. Mas até isso, às vezes dá uma preguiça, uma falta de vontade e tal. E com esse parceiro devocional foi legal porque eu tenho um dever como cristão de também edificar a vida do meu parceiro devocional. O meu parceiro devocional não vai ter outro igual, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela está comigo todo o tempo, é minha esposa. E do mesmo jeito que eu percebo que Deus tem edificado a minha vida, tem alcançado a vida dela também. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a mensagem de hoje é fruto desses devocionais, dia a dia. Eu pude perceber na prática, eu confesso, eu tinha muita dificuldade para poder fazer um devocional contínuo. A gente fazia um dia, outro dia talvez, daí 10 dias não, aí a gente pulava de novo um dia, 2 dias, daí já virava uma bagunça de novo. Os textos de apoio que eu vou utilizar para esse primeiro versículo, não precisa abrir a Bíblia porque está de Gênesis e Apocalipse, tá? Então eu vou falando alguns versículos, muitos deles só serão citados também, até para poder a gente desenvolver mais a mensagem. Eu até anotei aqui um pequeno rascunho, porque Deus ele falou muito para mim que não era para mim estar muito solícito para o que eu iria falar, porque era Ele quem queria ministrar algo, inclusive para a minha vida. Então eu começo querendo falar de como Deus é bom, como Ele é grande, como Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo. Aquele exercício que nós fizemos antes da oração, ele teve um propósito, a gente entender que somos completamente pequenos diante de uma imensidão de coisas que foram criadas. E nós, pequenos grãos, fomos jogados no meio de tudo isso. Isso é para a gente entender que nossos problemas não são tão grandes assim, nossas vitórias também não são tão grandes assim, os nossos sonhos não são tão grandes assim. Mas saber que mesmo sendo tão pequenos, Deus nos amou e Ele quis habitar em nós. Eu quero confessar também que é muito gostoso, é demais. É muito diferente eu adorar a Deus na minha casa e chegar aqui na igreja e eu perceber que meu irmão do lado está levantando as mãos e adorando a Deus como se eu não estivesse ali. Eu comento isso constantemente para o Ministério de Dança, que uma das coisas que mais ministram ao meu coração quando eu estou aqui no altar, de fato não são as luzes, de fato não é o louvor, é quando nos 5 minutos que eu olho para todos vocês aqui, eu olho que alguém está ou chorando, ou com os braços completamente estendidos e nem ligando para mim aqui no altar. Aquele momento é um momento onde meu coração se quebranta de uma forma, porque eu percebo o que é adoração de fato. Essa adoração extravagante, essa adoração despreocupada completamente com o que está acontecendo à sua volta, porque entende o objetivo maior que é Cristo.
verdade, veio aqui para isso. A gente não veio aqui porque alguém veio ministrar. Pelo menos essa deveria ser a nossa intenção. Nós não viemos aqui porque nós vamos ter que ouvir uma palavra, ou porque nós vamos aproveitar um momento de coinonia, nós vamos nos confraternizar, ou porque nós vamos louvar, porque em casa eu não faço isso. Não que eu não faça, né? Mas normalmente pode levar a pensar isso. Mas de fato, o nome é culto, e é culto a quem? A Deus. Então, até mesmo no momento que estou ouvindo a palavra, é para cultuar a Ele. No momento que eu estou cantando, é para cultuar a Ele. Então a gente começa a perceber que o foco não sou eu. O foco não é ter que esperar você chegar da sua casa para a igreja, porque o culto é a Ele. O mais importante já chegou. Né? Na verdade, antes da gente pensar em sair de casa, Ele já estava aqui, já estávamos aguardando. Então, o mais importante é Ele. Eu gostaria também que neste momento você tirasse todas as expectativas que você gerou durante a semana para este culto. Mesmo porque sou homem também como você, né? Eu também tenho muitas debilidades, muitas dificuldades no dia a dia. Eu falo isso porque foi um exercício que eu criei para me defender. Né? Muitas vezes eu vi ministrantes subindo aqui no altar, falando coisas maravilhosas da palavra. Chegou lá fora, por alguma razão eu acabei vendo essa pessoa vacilando em algum ponto, pecando, enfim, cometendo o vacilo que a gente normalmente comete. E às vezes a palavra que aquela pessoa ministrou foi colocada em xeque. Tipo, será que aquilo é bom mesmo? Será que eu ouvi que lá foi bom? Queridos, olha, se for de Deus, se Deus confirmar no teu coração, recebe. Eu estou dizendo isso porque amanhã você pode me ver errando. Amanhã você pode me ver na fila de um banco falando mal de alguém. Amanhã você pode me ver em qualquer lugar, no trânsito, e não sendo tão tolerante com as pessoas. Só que isso não pode, de forma alguma, tirar o foco de quem realmente importa, que é Cristo. Então eu gostaria de verdade que a gente tirasse todas as nossas expectativas no homem e pudesse nesse momento colocar em Deus, amém? Eu separei um tempinho aqui para falar um pouquinho, bem um pouquinho do meu testemunho à luz de Cristo, tá? Eu confesso que, como eu disse há pouco, eu tenho muitas dificuldades, né? Para quem não sabe, eu nunca participei de uma aula de dança, eu nunca tive uma experiência tão grande quanto a experiência que Deus proporcionou diretamente comigo. Então, eu sou casado já faz 3 anos e pouquinho já, que foi um presente de Deus para a minha vida. Eu sou formado hoje, o único irmão formado da minha casa. Não foi fácil. Quem me criou até o momento foi a minha mãe e meu pai efetivo. Recentemente eu fui adotado pelo meu próprio pai, né? E é isso, estamos aqui como corpo, como igreja, e a minha finalidade é lembrar que cada um de nós representamos uma parte dessa igreja. Tudo bem? Cada um de nós está aqui porque nós temos um talento diferente. Nós temos uma habilidade diferente. Se nós soubéssemos o poder que isso tem, a gente conseguiria usar muito tranquilamente sobre a vida da outra pessoa, né? Eu volto lá no versículo de Filipenses. Eu vou falar ele várias vezes, tá? Porque na verdade ele é o forte do tema. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Antes de eu desenvolver a ministração, eu gostaria de falar um pouco sobre livre-arbítrio. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque o livre-arbítrio ele vem diretamente sobre a nossa vontade. É muito gostoso poder falar de livre-arbítrio, porque há muito tempo atrás eu dizia para Deus que seria melhor que Ele tivesse criado uma máquina, simplesmente no intuito de obedecer e pronto. Era mais fácil, concorda? Concorda comigo que era mais fácil? Deus tivesse falado assim, você está programado para fazer isso e acabou. A gente não ia ter essa preocupação se eu vou ou não louvar, se eu vou ou não adorar, se eu vou fazer ou não certo, o que eu vou fazer? Não, eu estou programado para fazer só certo. Eu vim ao mundo para ser santo, e santo eu vou ser até o final, até que Cristo volte, enfim. Só que aí tiraria um pequeno detalhe que está na palavra, que se chama graça. Essa graça que se manifesta todos os dias sobre as nossas vidas.
Essa graça que nos faz perceber que nada é por mérito nosso, mas é dele sempre. Essa graça que nos faz perceber que há um propósito maior além do nosso carro, da nossa moto, da nossa casa. É essa graça que nos faz perceber que nós não estamos aqui por um mero acaso. É como muitos pregadores já disseram, estamos aqui só de passagem. Né? A gente teve uma discussão bem produtiva, na verdade, na escola de edificação essa semana. E foi muito legal porque, sem o nosso professor saber, a mensagem acabou se desviando para este foco. Né? A mensagem era para ser outra e acabou sendo um pouco sobre livre-arbítrio também. Eu vou dizer o meu pensamento, você não é obrigado a acreditar e nem muito menos obrigado a seguir o mesmo pensamento que eu possuo, tá? É só no intuito de compartilhar mesmo. Eu tenho comigo que nós temos duas vontades, que é a vontade humana e uma vontade soberana que parte de Deus, né? Quem acredita ou quem não acredita em Deus, que seja ali uma divindade ou um ser que é superior a nós. Já ajudaria para entender um pouco a mensagem. Dentro do livre-arbítrio, nós temos que entender também que nós decidimos sobre coisas que dependem de nossa escolha. Por exemplo, eu posso escolher se eu quero me jogar aqui ou não, mas eu não posso escolher se eu vou me machucar. Eu não posso escolher se eu vou pular daqui ou vou levitar. Porque existe uma vontade soberana que fala sobre a gravidade. Eu não posso escolher voltar lá no meu passado e mudar algumas coisas, porque existe alguma coisa que rege esse tempo. Como eu não posso adiantar na minha vida, quantas vezes eu quis adiantar a vida, né? Ah, Deus, passe logo essa situação, porque é melhor para mim, é melhor para ti, e nós vamos seguir a vida em paz. Isso chama tempo. Eu também não tenho poder sobre o tempo, é uma vontade soberana. Eu tentei procurar vários outros exemplos de vontades que não dependem de nós, e você pode aí pensar consigo, mas das duas que eu acho assim, que dá para ilustrar bem é a gravidade e o tempo. São coisas que não dependem de fato de mim. Independente do livre-arbítrio, eu gostaria de dizer para cada um de nós que nós somos o resultado das nossas próprias escolhas. O tema da ministração é a proposta. Por que proposta? Até chegar ao final a gente vai entender bem o porquê, mas aquele que já está com o ouvidinho atento já está entendendo para onde a gente está seguindo, tá? Quando a gente começa na faculdade de Direito, nós temos uma matéria muito cristã chamada filosofia. Essa matéria, ou você fica firme com Cristo, ou você abandona de vez, né? Se você for seguir ela, muito sério. E eu tive a graça de ficar firme, porque eu comecei a perceber que toda aquela sabedoria era inútil se ela não fosse vista à luz da palavra. Mas, independente disso, tinha uma das coisas que eram ditas que eu particularmente acredito. A verdade não é uma verdade única, ela não é uma verdade só, ela não é uma verdade absoluta, porque vai depender do seu portador. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas o que a gente não pode esquecer é que existe uma verdade soberana, né? Aí, contradizendo o que eu acabei de dizer, aí sim é uma verdade absoluta, aí sim é uma verdade única, aí sim é uma verdade só. Porque a minha vontade, a minha verdade, ela vai depender muito de como eu observo as coisas, de como eu analiso as coisas. Sabe quando você olha para uma situação, olha para um caso, né? E vê um irmãozinho, normalmente a gente comenta mais do irmão do que de Cristo, né? Daí você olha uma situação, daí você comenta para outra assim, mas engraçado, eu não vi isso. Porque cada um de nós possuímos uma verdade. E a mensagem de hoje, ela vem justamente nesse sentido e nesse propósito. Eu não gostaria que você fosse pela minha verdade. Eu gostaria que você fosse a luz da palavra de fato. Porque se de fato o Espírito Santo está aqui, ele vai te convencer do que precisar, né? Quantas vezes eu fui ministrado por coisas em Deus, muito longe do que estava sendo ministrado no altar. E eu gostaria de fato, se a gente tiver que estar longe daqui, que esteja junto de Cristo. Se a gente tiver que estar junto de Cristo, que a gente esteja aqui. Amém? Uma outra revelação que Deus ministrou muito ao meu coração é que a Bíblia é uma carta inteiramente escrita em favor de nossa vida. É muito legal porque assim, no começo da nossa conversão a gente acredita que a gente é obrigado a tudo, né? Tudo não pode, tudo eu não devo, tudo eu não preciso. Só que quando eu fui amadurecendo essa ideia, eu fui percebendo que tudo eu posso, que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. A gente já vai melhorando um pouquinho nosso argumento, né? A questão é, eu não sou obrigado a nada. Eu não era obrigado a aceitar o convite de ministrar. Eu não sou obrigado a vir e dançar aqui no altar. Eu
não sou obrigado a cantar se eu não quiser. Eu não sou obrigado a levantar a minha mão se pedir. Eu não sou obrigado a orar se eu não quiser. Isso faz parte do livre-arbítrio, lembrando, é graça, né? Só que o que eu trouxe como reflexão? Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, de alguma forma nos beneficia. Até adorar a Deus nos beneficia. Quantos aqui, quando adoram de verdade a este Deus, vão sair daqui cheios e diferentes? Quantas vezes eu entrei muitas vezes entristecido no altar por alguma situação que aconteceu lá fora, ou com dor no corpo, porque quem dança sabe que tudo dói, né? Principalmente na segunda-feira. E de repente, eu chegava aqui, aquilo que eu sentia já não sentia mais, sabe? Quantas vezes eu entrei com dor no joelho, dor na coluna, dor na cabeça, dor no pescoço, e de repente, Deus de uma forma muito milagrosa mudava aquela situação em que eu fui para adorá-lo, e eu saí de lá melhor. Eu saí beneficiado, né? Então, até aquela ideia que nós temos que nós somos servos de Deus, nós temos que ser cativos à obediência dele, até isso nos beneficia. Porque, veja bem, Deus falou muito comigo sobre confiança, se de fato eu confiava nele. Primeiro, para mim confiar em alguém, eu preciso crer nesta pessoa, amém? Depois de crer nessa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu não vou me entregar para qualquer pessoa se eu não creio nela e se eu não conheço ela. Eu não sei o que ela vai fazer nas minhas costas. Agora, alguém que realmente conseguiu, que aquela pessoa assim, aí eu dou valor, foi Deus. Porque em nenhum momento ele me decepcionou, em nenhum momento ele conseguiu mentir para mim de alguma forma. Ele falou que eu teria dificuldades, ele falou que eu teria tribulações, mas que tudo isso eu passaria se eu fizesse em Cristo. Aí está a grande diferença, né? Bom, existem muitos versículos que falam que seguir a Cristo é loucura para aqueles que não creem. E de fato é mesmo. Para quem não acredita, é louco. É louco você ter que dar a cara a tapa muitas vezes. É louco você, às vezes, não estar muito bem e você mesmo assim ter que levar uma palavra de vida para outra pessoa. É muito louco você chegar aqui e ter que ofertar e dizimar. Mais louco que isso não tem, não é? Pensa bem. Ainda mais na situação econômica que nós estamos, tirar a mão do nosso bolso e falar assim, Senhor, aqui é diante do teu altar, é loucura para os que não creem. Para nós que acreditamos e confiamos numa promessa, todas essas coisas são plena sabedoria. Completamente são plena sabedoria. Ainda nesse caminho, né, eu gostaria de dizer um pensamento particular também, tá? Muitas pessoas elas comentam que o amor de Cristo foi provado na cruz, na morte. Eu tenho comigo que o amor dele não parou de ser provado lá, porque depois disso Cristo ressuscitou, caminhou entre nós e continuou a ministrar a sua palavra. Eu creio com isso então, que tanto na morte quanto na ressurreição ele provou seu amor. Porque pensa junto comigo, qual era a vantagem, tanto nossa quanto dos discípulos, saber que Cristo simplesmente morreu? Qual era? Muitos outros foram mártires na história, muitos outros morreram também em prol do Evangelho, mas ressuscitar, para poder mostrar para mim que eu podia confiar, é só Ele, né? Aí falando nisso ainda, eu trato sobre a questão da importância da gente se relacionar com Ele e conhecê-lo também. Eu acredito sinceramente que só a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Ele e começa a buscar esse conhecimento sobre quem Ele é quando de fato a gente começa a experimentar coisas novas. É quando de fato a gente vai voltar lá no livro de Filipenses, ele fala assim, a minha boa vontade. Só de fato quando eu conhecer Ele, quando eu tiver um relacionamento com Ele, eu vou entender tudo isso. Está todo mundo aqui ainda? Tá. Ainda falando sobre Cristo, porque Ele é o foco da mensagem, tá? Muitas pessoas acreditam que o amor é um sentimento bom, um sentimento puro. E você, como descreveria o que é o amor para você? Para mim, amor passa longe de ser sentimento. Amor é simplesmente uma decisão. Eu decido amar. Porque se eu disser que o amor é sentimento,
o sentimento passa, e sentimento altera. Esse amor incondicional, eu acho tão bonita essa palavra, é incondicional, mas ela nada mais é de que um amor sem condições. No ramo jurídico, a gente entende como algo que é proposto, desde que, e você vai receber aquilo, desde que você cumpra determinados requisitos. Que foi o que Cristo não fez. Justamente ele amou primeiro, por isso que ele decidiu amar primeiro, porque poderia ter sido o inverso. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, porque ele é o dono da verdade. Então, mas ele decidiu amar primeiro, para que a glória não fosse nossa. Eu acredito que, conhecendo o meu coração, né, se Deus tivesse me dado a inteligência suficiente, a sabedoria suficiente, eu ia me tornar uma pessoa muito soberba e orgulhosa, provavelmente muito longe de Deus. E o grande mal de tudo isso não é eu acreditar que eu vou simplesmente para o inferno, é saber que lá ele não está. Eu acredito que o grande desafio da nossa alma é entender que eu não tenho que ter medo do inferno, eu tenho que ter receio porque ele não estará lá. Qual que é a grande graça de estar no céu, não sentir dor e ficar alegre o tempo todo? É porque ele está lá. Ele é o autor e consumador, então é para ele que eu tenho que correr. Se de repente ele dissesse para nós, olha, lá no céu não vai ter ouro, não vai ter ruas de ouro, tudo bem? Vai ter de prata, tudo bem com você? Não, mas não tem ruas ali que vão se dar no meio da favela, vai ser de bronze, pode ser também com você, tem problema? Querido, vale a pena. Mesmo se ele dissesse tudo isso para nós, valeria a pena se o nosso interesse, o nosso intuito for de fato ele. Correr para ele, sabe, estar com ele, aí não vai ser nada diferente do que a gente já vive aqui, não é? A gente tem as nossas dificuldades, tem os nossos desafios do dia a dia, mas a gente sempre vai lembrar, eu estou aqui por ele. O propósito da minha vida continua sendo ele. Aí eu vou conseguir enfrentar as situações financeiras numa boa, porque Cristo não disse que ele daria tudo para nós, ele daria aquilo que nós necessitássemos. E necessitar não significa que nós temos tudo. Tudo. Eu quero explicar melhor essa questão de tudo, tá? Para não criar nenhum tipo de contenda no teu coração. Mas o tudo, por exemplo, hoje, se Deus me desse uma mansão ou um rancho muito longe daqui, talvez eu não frequentaria esta igreja. Talvez não estaria hoje ministrando aqui. Talvez eu estaria muito confortável na minha casa, muito bem, obrigado, né? E não me preocuparia mais com as coisas dele. O tudo nem sempre é aquilo que me faz bem, né? E justamente por isso, a gente tem que começar a pensar nas coisas do alto, né? Deus falou muito comigo, muito. Eu estou passando uma situação muito difícil ultimamente, tá? Os crentes falam que a gente está passando no deserto, essa fase que eu estou, né? E a gente vai vendo que o deserto a gente não quer passar, mas não é que depois que a gente passa a gente percebe que faz bem, não é aquele negócio? É tipo jejum, né? A gente leva uma vida para querer jejuar, né? Existe um povo de Deus aí que estava jejuando Daniel agora. Então assim, é muito ruim a gente querer entrar numa dessa, mas depois que a gente passa, não é que foi bom mesmo? Não é que me edificou? Não é que eu estou uma pessoa mais madura agora? É tipo quando você está passando por um problema muito grave na sua família ou no seu trabalho, e você não quer passar por aquilo. Longe de mim, Senhor. Até Cristo falou, Senhor, se possível for, dá uma afastadinha nesse cálice aí, né? Mas a questão é, depois de tudo o que passou, a gente percebe qual foi a proposta de tudo isso. É porque a gente é ignorante mesmo, não é? Na verdade, a gente é muito ignorante. Por isso eu volto no versículo que fala que o querer efetuar é dele. Se a gente entender que o querer efetuar é nosso, a gente sempre vai cair nessa cilada de achar que a gente tem glória em alguma coisa. Bom, aí gostaria de comentar uma outra situação, que é sobre o erro do nosso colega. Esse seu irmão que está do lado, se puder dar uma olhadinha nele, dar uma encaradinha nele. Aconteceu uma situação muito engraçada na Bahia. Nós fomos no final do ano, não foi simplesmente a passeio, nós precisávamos visitar uma parte da família da minha esposa. Interior da Bahia, não tem nada, só tem mosca onde eu fui, né? A única coisa de fato que era muito gostoso lá foi que eu tive momentos com Deus naquele lugar. Eu conheci a família da minha esposa lá, mas tirando todas essas outras coisas, tirando a questão do que é interior, que demora um dia inteiro de viagem de ônibus, né? Foi muito bem, é um lugar, querendo ou não, um lugar bonito, é um lugar aconchegante, é um lugar de pessoas que se dão aparentemente muito bem, então foi um lugar bacana. Brincadeiras à parte, né? E aí eu vi uma situação lá, estava acontecendo
coisa muito próxima da gente, e aí o avô da minha esposa disse assim: cada um vive do jeito que acha que dá certo. O primeiro impulso que eu teria é dizer: está errado. Como assim? Tem a palavra, não, eu tenho que seguir, porque é um preceito bíblico e eu tenho que... Não, mas ele foi completamente bíblico. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Cada um viva segundo aquilo que acredita. Né? Isso é que vai determinar a sua vida como cristão. Porque veja bem, eu volto nesse assunto de olhar para o erro do outro irmão, mas veja bem, todas as vezes que eu me sinto obrigado de alguma forma de fazer algo em Deus, meu culto não é racional. Não é verdade? Eu vou comentar algo bem particular, né? Alguns ministros aqui, eles têm um hábito de falar assim: levanta a mão, balança, abaixa, vamos orar, levanta, senta. Eu tenho uma resistência, assim, porque o meu culto, ele deve ser em todo o tempo racional. Eu converso para vocês, quando eu estou aqui embaixo, essas cadeiras me atrapalham, porque a minha vontade é achar um canto e falar assim: Deus, o canto onde ninguém precisa me ver, eu quero dançar. Desprendido completamente, porque o culto somos nós que oferecemos. Quem está aqui é só um instrumento. Não vou nem chamar de um facilitador, porque ninguém precisa de intermédio para poder adorar a Deus. Mas independente de tudo isso, a gente sempre lembra que tanto para fazer coisa errada quanto para fazer coisa certa, a gente parte do mesmo princípio, livre-arbítrio, amém? Voltando ao assunto do irmão, não sei vocês, né? Mas quando eu me converti, a primeira coisa que dava vontade é sair contando para todo mundo o que era o certo a fazer. Daí você vai na casa da mãe: não pode fumar, mãe. Não, porque eu aprendi lá que fumar faz mal para o corpo, e o corpo é templo e faz mal. Pronto. Aí você vai para o pai: não pode beber mais. Aí depois você vai no vizinho e fala assim: vizinho, você não pode fazer isso. Aí depois você vai para o outro colega e fala assim: olha, mas não fica com essa menina não. Acontece que se o nosso propósito fosse realmente nobre, eu acredito que Deus abençoaria tudo aquilo que a gente está falando, mas na maioria das vezes, nós só somos mais alguém querendo impor um pensamento nosso na cabeça de outra pessoa. A gente tenta roubar a função do Espírito Santo, porque quem convence não é Ele. Por que eu quero fazer o papel dele muitas vezes? E acaba que às vezes a gente fica se contorcendo, se moendo, porque a pessoa não acreditou naquilo que a gente está falando. Amigo, se a sua intenção é nobre, se de fato você ama, você vai se preocupar de fato, você vai ministrar a palavra, você vai orar e vai jejuar por ela. Né? Vai adiantar querer abrir a cabeça dela e dar a Bíblia na cabeça. Deus não fez isso nem com a gente. Mais uma vez eu gostaria de lembrá-los que tudo é por Ele, e é Ele quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Amém? A glória não é nossa, e nunca pode ser. Bom, uma coisa que me ajudou muito a tentar entender o próximo é me colocar no lugar dele. Eu não sei quais são os seus problemas. Deve ter alguns, né? Eu não sei quais foram as dificuldades que cada um de vocês enfrentou até chegar aqui. Eu estou percebendo que eu estou andando direto, não vai para cá, né? Está atrapalhando. Eu não sei qual foi o problema que vocês passaram para chegar até aqui. Eu sei dos meus. Então, muitas das vezes, a gente é muito intolerante porque não consegue se sentir como Cristo sentiu. A mensagem maior que Ele pode deixar para nós é que a gente deveria amar ao próximo como Ele nos amou. E a gente não consegue fazer isso. A gente é intolerante, muitas vezes, por um pequeno problema. Não conseguir se colocar no lugar do outro. O Dr. Cláudio, ele vai concordar comigo, talvez. Na nossa carreira, a gente não pode tomar as dores de nenhum cliente. Mas como é difícil fazer isso quando a gente é cristão? Porque a palavra diz: eu vou chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Quantas vezes a gente passa, e assim pode ser na sua profissão também, quando a gente passa um bom tempo acordado, pensando no problema de outra pessoa, porque quer de fato ajudar aquilo lá. Assim deveria ser o nosso pensamento dentro da igreja. Tipo, eu olhar para outra pessoa e ver que ela está errando, eu querer de fato ajudar ela, e não simplesmente ser mais um que vai ser um peso nas costas dela. Não é? A pessoa que a gente mais deveria comentar seria de Jesus Cristo. E quanto dele nós temos falado para as outras pessoas? Eu não vejo na minha cabeça uma ilustração de alguém parando no corredor falando: mas vamos falar de Jesus agora? Vamos falar das coisas que ele fez no dia de hoje? Eu estou falando a gente no geral, tá?
Teve uma época da minha vida que quando eu falei o nome Jesus, eu estranhei. Meu Deus, sabe quando você faz muito tempo que você não fala com um amigo? Aí você fica meio na dúvida se o nome é aquele mesmo. Aí quando você fala, você fica, mas ainda não estou convencido que o nome dele é aquele. Eu estava numa situação quase parecida com essa. Tipo assim, eu falo Deus, eu falo Espírito Santo, eu falo não sei o que, é Pai, é Senhor, mas Jesus. Ele só foi o Salvador da minha vida, eu quase que esqueci o nome dele. Quanto que eu falei dele para as outras pessoas, porque se eu não estou nem falando direito, se eu não estou nem conseguindo lembrar deste nome com tanta convicção, é sinal que eu não tenho para ninguém dele. Porque assim, a gente usa o genérico, né? Vamos falar na língua universal que é Deus, porque todo mundo entende da forma que quer, mas na verdade tem vezes que nós precisamos falar do nosso Salvador. Amém? Eu gostaria de propor, e uma das propostas, né? Porque qual será a proposta que nós temos para hoje? Foi muito legal, não sei se o desenho está lá. Eu custei um pouco para entender a ilustração, mas quando eu entendi eu achei fenomenal. Porque se vocês conseguirem perceber, são várias paredes, né? São 3 paredes, e cada parede tem uma porta. Tem porta que leva para a segurança, tem porta que leva para o abismo. Aí minha esposa teve uma visão do céu e percebeu que esse camarada que já entrou na primeira porta, se ele continuar no caminho, ele não cai. Isso me trouxe a memória de algo que eu já vivi muito e já ministrei para mim mesmo. Eu já fui gerado com um propósito. Se eu simplesmente não desviar desse propósito, eu chego no objetivo. Eu chego no céu, eu chego para Deus. Isso é um alerta para nós. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, quer ter um caminho mais fácil, talvez, ou a gente quer inovar, não, porque eu acho que na Atos tem uma mensagem mais inovadora. Acho que eu vou lá porque lá a coisa acontece, é extraordinário. Ou não vou na igreja tal porque lá o negócio também pega fogo. Vou lá no profeta tal porque ele vai falar uma coisa para mim. Mas na verdade, Deus é simples, né? E o que Ele precisa de nós é a simplicidade. Só permaneça no propósito. Você já nasceu para isso, não é? Você que está aqui já nasceu para isso. Muito tempo eu vivi acreditando que eu era propenso só ao pecado. Não, porque se eu descuidar eu pego. Se eu descuidar eu pego. Por isso eu tenho que ficar vigiando todo o tempo, eu tenho que ficar cuidando todo o tempo. A glória do homem de novo é por mim, né? Então é facinho, né? Se eu quiser vigiar e não pecar, é facinho, depende de mim realmente. Aí de repente eu comecei a perceber que tinha uma parte B do versículo. Mas o Espírito Santo que está em você, ele quer fazer as coisas no Espírito. Então é só às vezes você deixar isso acontecer. Sabe, é você deixar se levar. A palavra ela vem para nos ensinar que nós só precisamos dilatar o nosso coração para essa verdade e simplesmente ouvir. Na igreja primitiva, a igreja de Atos, no livro de Atos, ele vem explicar que o primeiro Pentecoste que aconteceu ainda no meio de um monte de gentil, que malemar tinha a cultura que os cristãos da época já começaram a ter, né? Porque a partir dali eles começaram a ter o nome de cristãos. E a palavra simplesmente diz que aqueles que ouviram, só ouviram, foram cheios do Espírito Santo. Né? Que bom se a gente fosse assim todo o tempo, simplesmente ouvir. Sabe, que a nossa oração seja realmente sincera, que nosso culto realmente seja racional. Eu gostaria de convidar você, a gente vai orar um pouquinho e vamos ver o que Deus prepara para nós. Eu gostaria de convidar a você sair do seu conforto, da sua cadeira, você se colocar de pé. Hoje é um tempo que Deus pode fazer a diferença, né, na nossa vida. Não porque hoje eu estou ministrando, ou porque a palavra foi legal ou foi ruim, mas porque você pode fazer isso, né? Você pode clamar a Ele. Lembrando sempre, se você não quer hoje, fale a Ele: ó Deus, olha, eu não estou muito afim, mas eu sei que a Tua palavra diz que eu devo te buscar, então me ajuda. Deus, eu estou muito afim de sair daqui e pecar. Eu sei que não é legal, mas me ajuda. Sabe, muitas das vezes nós só erramos porque nós chamamos o Deus que a gente criou. A gente se iludiu com um Deus que não existe. Aí a gente pede algo querendo receber de alguém que não existe. Sabe, que realmente, não somente nesta noite, mas acredito que nós somos parte do mesmo corpo, então que você possa realmente orar a Deus com sinceridade.
Deus, tem dia que eu não estou afim, tem dia que eu acordo mal-humorado mesmo, tem dia que se olhar torto para mim vai levar um pé do ouvido, sabe? Mas eu sei que tudo isso não está descrito na tua palavra como uma conduta cristã, então me ajuda a mudar. Muitas das nossas mudanças dependem simplesmente da gente expor o nosso coração com sinceridade só. Muitas das vezes a gente olha para o outro e tenta meio que pré-julgar a pessoa e dizer, olha, mas eu acho que a roupa dele não é legal, eu acho que ele usa brinco, ele usa tatuagem, mas você não conhece o coração dessa pessoa, como eu não conheço o teu, como às vezes nem Deus. É claro que nós sabemos que Ele conhece todas as coisas, conhece nossos corações, esquadrinha completamente, mas que nessa noite você possa realmente ser sincero para que você mesmo tome conhecimento de quem você é. O caminho que você vai seguir, a proposta que você vai aceitar de Deus, vai depender muito de quem você se reconhece. Que você possa permitir o Espírito Santo agir, sabe? O desejo do meu coração é que nessa noite você possa de fato fazer como muitas vezes você faz comigo aqui no altar, que você possa adorar a Deus sem se importar quem está aqui, que você possa chamar a presença de Deus e eu poder me aquecer na sua fé, na sua adoração, porque nós somos um corpo só, ninguém melhor nem pior que ninguém aqui, somos todos participantes de um mesmo reino e você faz parte dele. Às vezes eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas acredito que talvez o que Deus teria para o momento é isso. Eu gostaria que nós realmente buscássemos a Ele, clamássemos a Ele, que você nesse momento possa fechar os olhos, não porque eu estou te pedindo, mas para que realmente você se desvincule completamente das coisas que estão acontecendo ao seu redor, para que você não acompanhe a movimentação das pessoas, para que neste momento você olhe para aquele que realmente importa. Essa é a proposta, você se esquecer por um minuto que você não é o centro do universo, se esquecer por um minuto de que o seu objetivo, o seu foco é Cristo e nada mais importa a não ser Ele. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai. Como é suave, como é doce a Tua presença. Nós queremos neste momento adorar o Senhor com tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, e queremos dizer que o Senhor é magnífico, Pai. As Tuas grandes obras, os Teus grandes feitos falam por si só. Eis-nos aqui, Senhor Deus, pessoas que muitas vezes são errantes em seus caminhos, mas que a Tua graça tem alcançado a nossa vida e tem feito maravilhas em nós. Senhor, olha nossas mãos, quão perfeitas elas são. Olha nossos pés, o nosso corpo, como ele interage um membro com o outro. Senhor Deus, eu quero Te exaltar por isso. Às vezes a gente tem se preocupado tanto com a nossa vestimenta, com as coisas que nós queremos possuir e nos esquecemos da essência do que é perfeito, Pai, que são as coisas que foram criadas pelas Tuas mãos. Afinal, Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor habita não em templos criados por homens, mas aquilo que o Senhor mesmo criou. Eis-nos aqui, Senhor, clamando a Ti neste momento, que essa proposta, Senhor Deus, que o Senhor vem nos dizer, que acreditar em Ti acima de todas as coisas e buscar primeiro o Teu reino, Senhor Deus, nos negar para que realmente a Sua glória seja manifesta, Pai, que essa proposta possa ser aceita por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento orar para aquele que tem dificuldades muitas vezes de usar o livre-arbítrio, porque simplesmente esqueceu-se de ser sincero contigo, de demonstrar a legalidade que possui diante de Ti. Senhor Deus, neste momento a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que nós não devemos ficar ansiosos, preocupados, ó Deus, em sair da Tua presença, antes que o nosso prazer possa se deleitar em Ti, na Tua vontade. Pai, eu não quero aqui pedir bens, eu não quero aqui de fato pedir por cura, eu não quero pedir por milagres, porque a Tua palavra já diz que o Senhor conhece a nossa necessidade. É quase redundante, Pai, pedir aquilo que o Senhor dá de bom grado a nós. É quase redundante, Pai, a gente pedir coisas e bens e dons, se o Senhor, que conhece todas as coisas, já disse, o Senhor que se preocupa conosco e quer o nosso melhor. Senhor Deus, neste momento nós queremos nos entregar a Ti e dizer,
sejas bem-vindo dentro de nós. Que teu Espírito, Senhor Deus, possa retornar àquela casa que um dia se foi. Que teu Espírito Santo neste momento possa edificar aquele coração que um dia se perdeu, se corrompeu, Senhor Deus, nos próprios deleites. Assim como eu, Senhor Deus, eu quero clamar pela tua misericórdia, clamar pela tua graça, que ela se manifeste no nosso meio. Senhor Deus, que nós realmente possamos, ó Deus, ser a resposta, não por nós mesmos, mas por reconhecer que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Lembrando sempre, Deus, que a sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, a sua vontade é perfeita. E muitas vezes nós não confiamos em Ti porque desconhecemos o Deus que nós seguimos. Muitas vezes nós não confiamos em Ti, Senhor Deus, porque deixamos de acreditar que a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita e tem o melhor para nós. Obrigado, Deus, porque em nenhum momento o Senhor nos enganou, nos desamparou. Obrigado porque o Senhor está aqui, mesmo que em nós não haja mérito algum. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda assim o Senhor nos constituiu como vasos. E o Senhor tem derramado este bom tesouro sobre as nossas vidas. Mas antes do Senhor derramar este bom tesouro, Senhor, eu te peço, renova este vaso. Limpa este vaso. Desemboca este vaso completamente, Pai. Para que a gente possa receber algo que vem de Ti e não aquilo que nós acreditamos, Pai, como nosso. Porque nada é nosso, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento eu gostaria de verdade que nós pudéssemos levantar um clamor a Ti, sem esse interesse, Senhor Deus, de pedir coisas, mas para Te adorar, e Te engrandecer, e Te bendizer, Pai. Ah, Pai, nos leva para a Tua presença, Senhor Deus, nos leva para este lugar de segurança, nos leva para este lugar de fé, nos leva onde o mundo não nos pode abalar, Senhor, nos leva onde a nossa soberba não nos alcance, onde o nosso orgulho próprio não nos alcance. Nos leve, Senhor Deus, onde verdadeiramente nós possamos aprender a amar de fato e a buscar o Teu reino, Senhor Deus, antes de qualquer coisa, sabendo de que todas as outras coisas, as boas vestimentas, a boa comida, a boa bebida, todas essas coisas não seriam acrescentadas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que em nada nós possamos fazer por tua glória ou teu tempo, mas em todo tempo, lembrando daquele que é autor e consumador de nossas vidas, que simplesmente se entregou por nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu gostaria de verdade que neste momento, Pai, porque o Seu amor é manifesto, mas que neste momento nosso coração se dilatasse a tal ponto que nós pudéssemos sentir, Senhor Deus, essa presença e este amor se manifestando em nós. Não por um sentimento humano, mas por algo que é divino, por algo que vem de Ti. Porque quando é de Ti é permanente, Senhor Deus, e é para a eternidade. Nós não somos daqui, Pai. Nos lembre constantemente de onde nós viemos e para qual propósito nós estamos aqui. Que nós possamos de fato ouvir a proposta do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, neste momento, simplesmente obedecer. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor realmente tem revelado Teus grandes feitos sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós oramos e já Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Queridos, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar uma coisa. O fato de você acreditar ou não nele não significa que ele não existe, não esteja fazendo algo. Eu posso passar por você completamente desapercebido e não perceber que você está aqui na igreja. Não significa que você não existe. Não significa que você não esteve aqui. Isso me ajudou muito porque num momento de grande tribulação que eu estava passando, eu dizia: Deus, eu queria pelo menos ter essa convicção que o Senhor é real. Naquele momento eu lembro que eu estava de moto parado no semáforo e tinha algumas folhas no chão, e de repente veio um vento e simplesmente levou aquelas folhas e fez um desenho no tempo. E eu falei assim: legal, o vento eu não vi, o vento eu mal senti, na verdade, porque não passou tão perto de mim, mas ele é real. Ele se moveu e ele moveu coisas. Assim é conosco. Basta apenas a gente dilatar o nosso coração, sermos sinceros, ouvir a voz dele.
a proposta que Deus tem para ti hoje, só ouça. Eu não quero dizer para você que o teu deserto vai passar, eu gostaria muito de dizer isso, como eu gostaria que Deus dissesse para mim agora. Eu não quero dizer que as coisas que você veio buscar hoje você vai alcançar. Eu não gostaria de te iludir, porque eu não sinto Deus falando isso. Mas o que eu sinto Deus falando é que Ele te ouve. E eu gostaria que você pudesse ouvir também, porque a minha vida mudou quando eu comecei a ouvir. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a obedecer. Eu percebi que a vida não se baseava em mim. Eu não sou o centro do universo. As coisas elas não acontecem ou deixam de acontecer porque eu sou alguma coisa ou eu faço alguma coisa diferente. A obra continua. A pergunta é: você está nessa obra? Você está ainda nesse reino, soldado? Se você ainda se sente meio abalado, diga para ele: estou abalado, Senhor, estou fraco. As coisas que andam acontecendo nos últimos dias têm realmente enfraquecido a minha fé. Seja sincero. Você vai querer mostrar para um Deus que te conhece que você está forte? Sabe? Seja sincero. Põe teu coração nele e a gente não se arrepende. Né? A palavra diz que é onde está o nosso coração, nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aí você decide, mais uma vez, é a proposta. Você decide onde quer colocar teu coração. Você decide o que é valioso para ti. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pode sentar.